Bom, então vamos lá, vamos tratar a questão do nosso título, né? Botão e parágrafo, certo? A gente também ainda tem essa questão aqui dessa imagem, que ela tem um design um pouco diferente, né? Que ela sai um pouco aqui para fora do nosso card. A gente também vai fazer isso, mas daqui a pouco. Vamos deixar essa questão da imagem aqui por último e vamos tratar esse conteúdo interno aqui agora, legal? Vamos lá, então. Aqui no nosso index.html, tá? Que é onde a gente tem a nossa estrutura, a gente já tem uma div aqui chamada cardBody, tá? E nessa div cardBody, eu inclusive já tinha adicionado um título e um parágrafo, certo? Então vamos formatar esses dois elementos, tá? Lembra que na outra aula eu comentei que o ideal é a gente fazer classe CSS, formatar os nossos elementos, né? Acessar os nossos elementos internos via classe. Então por isso que eu não fiz card img, eu fiz card image. Pois é, nesse caso do cardBody, existe uma peculiaridade, digamos assim, que torna essa regra um pouco diferente e arbitrária, digamos assim. A gente pode escolher ou acessar diretamente o nosso H1 e o P, ou a gente pode adicionar classes tanto para o nosso H1 quanto para o nosso P. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, no nosso caso a gente está no card image, no caso da imagem. A gente vai seguir mais ou menos a mesma lógica do cardBody, certo? Então, se eu já estou 2 níveis, digamos assim, eu estou falando para o nosso navegador que vai ler o nosso CSS e tal, que eu já estou dentro de um card e que eu agora estou dentro do cardBody, só se eu tivesse mais algum outro elemento dentro do meu cardBody aqui, que fosse muito distinto para eu ter que adicionar uma nova classe. Como eu sei que no meu cardBody só vai texto, só vai H1 e parágrafo, o que eu posso fazer? Bom, possivelmente, talvez, dentro do nosso cardBody iria uma tag de imagem também, dependendo do nosso projeto. Nesse nosso exemplo aqui não vai. Mas o que eu posso fazer então? Nesse caso, como eu sei que só vai ter títulos e parágrafos, né? Eu posso acessar a tag, ao invés de eu ter que clicar aqui, adicionar class, card, title, tal, eu posso, nesse caso aqui, como eu já tenho certeza que não vai ter nenhuma variação de tags aqui, de outros tipos de tags, eu posso acessar diretamente. Então vamos fazer isso agora, tá? Eu tenho meu card. Ficou confuso? Eu não sei se eu consegui explicar muito bem essa diferença. Por que no card image a gente criou uma classe e por que no cardBody a gente não vai criar, mas a gente vai fazer e vai ficar fácil para você entender. Então a gente tem o nosso cardBody, ou seja, estamos navegando, agora eu sei que eu estou dentro do meu cardBody, e só existe um cardBody, não existe mais elementos cardBody dentro desse componente visual aqui que a gente está fazendo, chamado card. Beleza. O meu cardBody, eu preciso passar algumas informações para ele também. Eu vou inspecionar aqui, ó. Você vai ver que o nosso cardBody ele não tem nada, ele é só um display block, ainda assim mesmo porque foi o nosso... Deixa eu aumentar aqui. Ó, ele é só um display block e ainda assim mesmo ele é display block porque foi o próprio navegador que adicionou. Quando está escrito User Agent Style Sheet aqui, é porque foi adicionado pelo próprio navegador, como se fosse uma regra básica que o navegador tem, beleza? Então a gente precisa colocar o nosso cardBody, tá? Eu vou colocar ele, que ele também vai ter uma largura de 100%, a mesma coisa que a gente fez com a nossa image. Então, independente da largura que o nosso card container aqui tenha, o nosso cardBody vai acompanhar essa largura, beleza? Aí eu vou colocar um display table, porque eu quero que esse card tenha uma altura dinâmica de acordo com o texto que ele tiver dentro. Então, o nosso título de um card para o outro ele pode variar essa altura, certo? Então, eu vou deixar display table. Legal, só isso aqui já deve resolver o nosso problema, por enquanto, da gente ter o nosso card, já apareceu aqui, né, as nossas propriedades do nosso card. Isso aqui já deve resolver o nosso problema do nosso card não ficar só com o estilo do navegador. Beleza, agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai acessar aqueles elementos internos, card.cardBody H1.
E aí eu vou lá no meu design, vou ver como que tá esse H1 aqui. Ele é uma Arial Black, no caso eu vou colocar bold lá, né, porque a gente não tem a Arial Black disponível no WebSafe Fonts. Vou copiar essa cor aqui. E eu sei que ela está com um tamanho de 21 pixels e o line height, que é uma propriedade que a gente vai ver agora, de 24 pixels. Então vamos lá. Font family. Aí eu já vou escolher aqui, ó, na minha listinha, Arial com substitutiva da Helvética ou sem serifa, qualquer fonte do sistema que seja sem serifa, tá? E aí eu tenho font size, 21 pixels, tá? E eu tenho line height. O que é o line height? É o tamanho da linha, tá? Então, o nosso texto ele vai ter 21 pixels de altura e ele vai ficar centralizado numa linha que tem 24, tá? Então, line height, 24 pixels. Beleza. E eu tenho um color, que é esse código aqui hexadecimal, e mais uma propriedade, que essa propriedade talvez seja melhor ela vir aqui também, depois do font size, que é o font weight, tá? E o font weight ou white, eu não sei a pronúncia correta dessa palavra. Eu vou colocar aqui, ó, eu posso colocar bold, tá? É uma coisa que o HTML permite a gente fazer, ou eu posso colocar esses números aqui. Esses números são os pesos da fonte, só que eles não são em pixel, tá? Eles são só números absolutos. Então eu vou colocar 800 aqui, que eu sei que é um bold, tá? Bem bold, bem black. Beleza. Vou salvar aqui agora e vou visualizar. Deixa eu abaixar isso aqui. Vou atualizar. Legal, a gente tem o nosso título aqui. Deixa eu comparar com o nosso design aqui. Repara que o size 21, ele parece que ficou um tanto diferente, tanto a questão do size quanto a questão do bold, porque eu estou usando a Arial Black aqui, eu não estou usando a Arial comum e com o bold dela, porque o bold dela é assim, ó, tá vendo? Eles são diferentes. Se eu colocar a Arial Black aqui, vai funcionar? Vai funcionar também, só que ela não é uma WebSafe Font. Tá vendo que ficou igualzinho? A maioria dos computadores também tem a Arial Black, tá? Na lista já vem instalado, dos computadores mais contemporâneos, tá? Sei lá, dos anos 2010 para cá, acho que todos vêm já com a Arial Black instalada. Eu posso manter a Arial Black aqui só para questão de exercício, tá? Mas é importante você saber que ela não é uma WebSafe Font, ela não está naquela lista de que todos os navegadores têm ela embutida já, beleza? Vou deixar assim, e se eu usar Arial Black aqui, como eu acabei de fazer, então eu posso remover o nosso font white. Então, vou tirar, vou atualizar e vai continuar a mesma coisa. Legal. Então, eu vou copiar aqui, ó, esse é o título do meu primeiro card, só para ficar bem fidedigno ao que está no nosso exercício, tá? Vou colar aqui. Ou atualizar. Beleza. Para o nosso card ficar igualzinho aqui o do nosso design, ó, o que eu tenho que fazer é só remover esse parágrafo. Então eu vou remover ele, vou salvar. E agora a gente vai ter o nosso primeiro card quase exatamente igual. Vocês conseguem ver o que está errado aqui? A gente tem um espacejamento aqui, um espacejamento, não sei também. A gente tem um espaço aqui maior do que o do nosso design aqui, tá? E se a gente quer fazer um design pixel perfect, tá? Seguir a risca, que é o correto, né? A gente tem que averiguar isso aqui, o que está acontecendo. O que acontece? Por padrão, toda tag de título, o navegador ele adiciona uma margem. Quer ver? Eu vou inspecionar aqui. Tá vendo que tem uma margem top e uma margem bottom aqui no nosso H1 de laranjinha aqui, ó, deixa eu aumentar. Tá vendo aí? Então o que a gente pode fazer? A gente pode zerar essa margem, se a gente quiser, né? Vou fazer o seguinte, ó, eu vou zerar essa margem 0. E o que vai acontecer? Ele vai zerar, tá vendo? Agora embaixo ficou com 15, só que a gente ficou com um problema no topo, tá? O topo nosso, ele colou aqui na nossa fotografia, tá vendo? E a gente quer que fique com 15 pixels também aqui, né? A gente não quer que fique colado. O que a gente pode fazer? A gente tem várias possibilidades. A gente pode colocar um margin bottom
de 15 pixels na foto. A gente pode colocar um margin top de 15 pixels aqui no nosso título, ou a gente pode ainda vir no nosso card body e colocar um padding, né? Um padding top, ou um margin também poderia ser, tá? De 15 pixels. O que eu vou fazer, o que eu prefiro fazer, eu geralmente gosto de afetar o elemento py, tá? O card body. Então, eu vou simplesmente colocar um margin top. Poderia ser padding também, mas eu vou colocar margin, tá? De 15 pixels. E quando eu atualizar aqui, ele vai dar os 15 pixels ali agora no meu card body. Beleza? E assim, deixa eu diminuir, a gente tem o nosso elemento finalizado. Quando a gente bate o olho, a gente tem um olho muito apurado, assim, que está acostumado a desenhar layout, vocês podem perceber aí que o nosso título ele ainda não está colado. Deixa eu mostrar aqui com zoom. Ops, aumenta. Pronto, aumentou. Se eu mostrar aqui, percebe que a letra E, por exemplo, ela não está colada no topo da box azul que tem em torno dela aí, do nosso título, tá? Por que isso está acontecendo? Muito provavelmente por causa do nosso line height, tá? Eu vou testar, porque essas coisas a gente tem que ir testando para verificar. Eu vou colocar o line height 21 e vou tentar ver o que está acontecendo, se melhorou. Não resolveu o problema, mas já deu uma aproximada. Se eu voltar ao 24, aquele espacejamento estava um pouco maior, se não me engano. Deixa eu visualizar de novo. Se eu coloco o 24, o espacejamento que tem aqui, ó, da bordinha da letra E até a box azul, ela está maior se eu diminuir para 21. Mas eu não quero fazer isso, eu quero resolver de outra maneira. Eu quero que o meu line height permaneça 24 pixels, tá? Assim, não vai dar para fazer isso 100%. O que a gente faz nessas horas, tá? Em casos muito específicos, que a gente sabe que precisa consertar isso. Eu posso fazer o quê? Eu posso colocar um margin top, tá? E aí, se eu conseguir mensurar que eu estou 3 pixels, que existe essa diferencinha de 3 pixels aqui, para encaixar na minha, onde deveria estar, para ficar 15 pixels aqui certinho, o que eu posso fazer? Eu posso falar assim, margin top, e aí eu posso colocar um margin top negativo. Eu posso colocar um margin top de menos 3 pixels, por exemplo. E aí eu corrijo esse... Ops, não era aqui. É no nosso... deixa eu ver aqui onde que é certinho. Seria no nosso card body aqui, né? Então eu posso colocar aqui, ó. Na verdade eu não preciso colocar o margin top negativo, é só eu diminuir aqui para 12, certo? E aí eu diminuo o nosso margin top para 12 e eu sei que vai dar essa compensação visual. Ops, o que eu fiz aqui agora? O que está errado? Margin top. Tá, é porque eu tirei o margin 0. Deixa eu só voltar aqui, zerar o nosso margin no H1 que eu tirei sem querer. E agora sim, o nosso margin top, ao invés de 15, eu vou colocar 12, tá? E aí eu faço essa compensação visual e agora eu sei, né, visualmente aqui, a gente teria que usar algum artifício agora para medir, para a gente fazer esse pixel perfect aqui, para medir certinho que está com 15, mas visualmente eu consigo ver que está bem próximo, assim, se tiver dessa letra E até aqui a borda da imagem e desse M aqui até a borda do card, eles estão muito similares. Se tiver, é 1 pixel de diferença, que eu acho que é o que está acontecendo, então eu vou colocar 13 ao invés de 12. Agora sim, para mim, visualmente está perfeito. A gente teria que criar algum artifício aqui para medir. Tem como fazer isso, mas eu não vou fazer isso agora. Isso aqui que eu estou ensinando agora, esse Pixel Perfect, esse ajustamento bem correto, é algo bem detalhista. Muitas vezes, na maioria dos projetos, as pessoas não fazem isso, mas sempre que eu posso, eu faço, porque isso me dá um incômodo visual saber que o espaçamento está diferente no topo, embaixo e assim por diante. Beleza? Bom, eu acho que para essa aula a gente conclui, tá? A gente fez o nosso primeiro card aqui.
Ops, eu tirei aqui o nosso Arial Black, deixa eu voltar. Bom, o nosso card, se a gente olhar agora, ele está exatamente a mesma coisa. Legal? Então é assim que a gente faz. Ó, tem uma última coisinha aqui que eu acho que tem. Não, tá correto, tá perfeito, tá igualzinho, beleza? Então a gente conclui o nosso primeiro card e a partir desse card agora, você já vai conseguir fazer as outras variações aqui e a gente vai criar os nossos outros 2 cards. E beleza, terminamos então o primeiro card, te vejo na próxima aula para a gente fazer o segundo e o terceiro.